Olá, pessoal. Muito bom dia. Que bom receber vocês aqui mais uma vez em meu canal. Agora são 7h47 minutinhos dessa segunda-feira, dia 10 de junho. E que bom podermos estar juntos aqui para esse momento de estudo da palavra de Deus e meditação. Estamos num tema muito especial sobre o grande conflito nesse trimestre e a gente está aí abordando vários temas escatológicos do Apocalipse. E essa semana estamos nos concentrando em Apocalipse capítulo 13, falando sobre o conflito final e conflito iminente. Esse é o tema da nossa 11ª lição, conflito iminente. Estudamos um pouquinho ontem sobre o conflito final do Apocalipse, a questão da adoração, né? E hoje nós vamos estudar então sobre a crise vindoura, ou seja, vamos aprender um pouquinho mais sobre a grande crise que se avizinha. Apocalipse 13 fala desse momento em que as duas bestas se unirão e elas atacarão ao remanescente de Deus. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre essa crise que se aproxima. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço carinhoso para quem está chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos no meu canal. Que nós temos uma segunda-feira feliz e abençoada na presença do Senhor, tá? Um abraço para o Fernando, João Elias, Nívia Barros de Souza. Bom dia, pastor, e a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos, né? Diga aqui de onde você nos assiste, né? Diga seu nome e de onde nos assiste. Então, vou convidar você a dizer aí o seu nome, de onde você está nos assistindo, para esse momento especial. A Irani Silva, ela é de Guaxupé, Minas Gerais. Irani, bom dia, viu, para você, que Deus te abençoe. Já a Nívia Barros de Souza é de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço, né? Os mineiros conectados com a gente aí, esse povo tão querido, meus conterrâneos, né? Eu sou lá de Aimorés, Minas Gerais, terra abençoada. O Fernando é aqui de Florianópolis, do Estreito, né? Pertinho aqui, né, Fernando, da gente. Que bom ter a sua companhia logo cedo também. Não esqueça de dar o like na live e indicar também o nosso canal para outras pessoas, caso você goste, tá bem? Amigos, a crise vindoura. Esse é o tema que vamos estudar hoje. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse, da marca da besta, fala sobre o estágio mais feroz da crise ou da guerra do bem contra o mal. Esse estágio mais feroz vai ser a última tentativa de Satanás de levar à perdição a maior quantidade de pessoas. A lição diz que assim como ele está perdido, é a estratégia dele conseguir o maior número de pessoas para enganá-las e levá-las à destruição. A lição também diz que aquilo que Satanás não conseguir pelo engano, ele vai tentar pela força. E nós já estudamos nas últimas 2 semanas o tema do sábado e da mortalidade da alma, ou imortalidade da alma. Essas duas falsas doutrinas, elas lançarão a base para o movimento ecumênico. E aquilo que o diabo não conseguir através dessas falsas doutrinas, ele vai tentar pela força. Essas perseguições já estavam profetizadas, inclusive, pelo próprio Jesus Cristo. E em João 16:2, ele advertiu aos discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Você sabe que as perseguições já começaram desde os dias de Cristo, depois no Império Romano, depois Roma Papal. E as perseguições da Idade Média para com os fiéis foi a maior crueldade que você pode imaginar.
Então, isso estava previsto já pelo próprio Jesus Cristo. Ele também falou sobre isso em Mateus capítulo 10, verso 22. O texto diz assim, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha aí, sereis odiados de todos por causa do meu nome. 2 Timóteo 3, verso 12. Agora é o apóstolo Paulo quem adverte. Paulo diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguições. E o apóstolo Pedro também escreveu sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12 diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhem o ardente fogo que surge no meio de vós. Todas essas advertências de Jesus, de Paulo, de Pedro, nos mostram que as perseguições chegariam sobre o povo de Deus. E aquilo que ele não conquista pelo engano, conquistaria pela força, ou tentaria conquistar pela força. Em Apocalipse, capítulo 13, nós temos 2 decretos. E eu queria falar sobre esses 2 decretos para vocês. Os 2 decretos, eles são contra o povo de Deus. O primeiro deles fala sobre sanções econômicas. Então, olha o que diz aí Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Deixa eu ver se é o 15. Não, é o 17 primeiro. Vamos ler o 16 e o 17. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou sobre suas testas. Verso 17, Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este aqui é o primeiro decreto que vai acontecer. É o decreto envolvendo sanções econômicas, ou seja, só vai poder comprar e vender, exercer o livre comércio, quem aceitar a marca da besta ou o seu nome. Depois vem o segundo decreto, aqui aparece no versículo 15. Ele foi dado, concedido desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o capítulo 13, verso 15, fala de um decreto de morte, e o 13, 17 fala de um decreto de sanções econômicas. São 2 decretos. E o que eu queria esclarecer para você hoje tem a ver com a linhagem do tempo desses decretos. O de sanções econômicas, ele vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Então, quem não aceitar a marca da besta não poderá exercer o livre comércio. Como não poderemos comprar nem vender, daí que vem a questão de nós deixarmos as grandes cidades e depois deixarmos até as pequenas cidades. Então, esta migração que vai acontecer do povo de Deus tem a ver com sanções econômicas. Já o decreto de morte, ele acontece, parece-nos, segundo a escatologia de Ellen G. White, durante as pragas. Então, é durante as pragas, quando os ímpios verem a destruição que as pragas estão causando, que eles, então, vão se revoltar contra aqueles que estão aí, que não se uniram no movimento ecumênico e que não aceitaram essas falsas doutrinas. Então, haverá uma reunião, um concílio,
onde finalmente será autorizado esses que não se uniram, que não aceitaram a marca da besta e nem seu nome, a serem mortos. Isso quer dizer que o decreto de morte de Apocalipse 13 finalmente não matará ninguém, porque ele é promulgado no momento em que a porta da graça já se fechou. E depois que se fecha a porta da graça, Deus não mais permite que seus santos morram. Você está entendendo? Agora, poderá haver martírios nesse tempo final? Sim. Agora, os martírios que acontecerem, eles acontecerão antes do fechamento da porta da graça. Porque uma vez fechada a porta da graça, os salvos não mais morrerão. Então, as câmeras do Apocalipse, elas mudam de repente e agora focalizam a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Enquanto o mundo segue a besta, estes que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo, seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Então não se esqueça, a grande lição de hoje é: aquilo que o diabo não consegue pelo engano, ele vai tentar pela força. Se ele não conseguir enganar com os decretos que ele vai promulgar, com as sanções econômicas, com os enganos doutrinários, ele finalmente vai tentar pela força, através de um decreto que vai levar à morte ou declarar réu de morte aqueles que não se uniram. Quem é que vai fazer tudo isso? A segunda besta aliado à primeira. É por isso que a partir de amanhã nós iremos começar a identificar essas duas bestas. Amanhã e quarta vamos identificar a besta que sai do mar e na quinta a besta que sai da terra. Esse é o nosso desafio essa semana, tá bem? Uma grande crise se aproxima, precisamos estar prontos para ela. E nos próximos dias dessa semana, nós iremos conhecer os propagadores dessa crise, os movimentos perseguidores, as duas bestas do Apocalipse 13. Então, não perca o nosso estudo de amanhã e depois. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra nos adverte das coisas que em breve acontecerão nesse mundo. E obrigado pela chance de podermos nos preparar para os últimos eventos da história da Terra. Que a tua bênção repouse sobre todos nós e que nós façamos o devido preparo para esse tempo de prova que diante de nós está. Dai-nos uma segunda-feira feliz e abençoada em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esses momentos que passamos aqui. Que Deus possa abençoar vocês. Um abraço para o Severino. Bom dia, pastor. Fala com Severino. Severino Chemba, de Luanda, Angola. As suas pregações têm ajudado muito na compreensão da Bíblia. Vamos orar por você hoje, viu, meu querido? Que Deus abençoe a todos vocês. Não deixe de dar o seu like aqui em nossa live e indicar a live também para outras pessoas. E amanhã a gente continua o nosso estudo da lição. Deus te abençoe.